Bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, vocês que fazem parte deste grupo que foi criado primeiramente no coração do Senhor Jesus, herdeiros da promessa de Deus. Eu quero neste momento compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está lá em 1 Reis 19, lá do versículo 4 em diante, e diz o seguinte: Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Aleluias! Meus amados irmãos, nós acabamos de ler aqui esse capítulo que fala a respeito do profeta Elias. Eu não sei o que você está passando neste momento. Eu não sei o que você vem vivendo durante alguns anos. Talvez você esteja passando por uma situação que parece incontrolável, que parece que não tem mais jeito. Ou talvez você esteja passando por uma situação momentânea, algo que está acontecendo há poucos dias, mas eu quero te dizer que o profeta Elias, assim como eu, assim como você, ele enfrentou momentos de dificuldades. Assim como eu, como você, ele enfrentou momentos de tristeza, ele ficou abatido, ele ficou ansioso, ele ficou deprimido, meus amados. Nós podemos perceber através da vida deste homem, que também era um profeta do Senhor Jesus, que ele também passou por tudo isso, por todas essas dores, ao ponto dele querer dar um basta na própria vida. E ele pediu isso também ao Senhor Jesus, ao dizer que ele não era melhor do que os seus pais. E na palavra ele diz: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Quantas são as vezes que nós também, em momentos de dificuldades, em momentos de desesperança, achamos que tudo está perdido. Naquele momento ali, naquele período, o povo de Deus, a cidade de Israel, ela estava passando por uma situação de tristeza profunda, porque eles eram governados, eles eram liderados por um rei, que era um rei fraco espiritualmente. E esse rei, ele era dominado pela sua esposa. Acabe, ele foi um rei que trouxe sim esse desespero, essa ansiedade para o povo, porque Jezabel, ela tomava conta dos seus pensamentos, ela tomava conta das emoções do rei Acabe. E através disso tudo, eles começaram a adorar falsos deuses. A palavra de Deus diz a respeito do deus Baal, ao qual começou a ser adorado, trazendo grande tristeza para o coração do nosso Deus. Por isso que às vezes nós precisamos perguntar para o Senhor: o que queres de mim? Porque em momentos de desespero, às vezes, sim, podemos ser tomados fazendo algo que desagrada ao coração de Deus. E Elias, ele tinha um chamado de juízo, um ministério.
Ele era um homem de oração. Ele era um homem temente, um homem que buscava ao Senhor Jesus. E por isso ele causou grande fúria naquela rainha, Jezabel, que a todo tempo ameaçava a vida do profeta Elias. A todo tempo ela tramava contra a vida daquele homem, sempre avisando de que iria matá-lo. Ao ponto do profeta Elias, no momento de desespero, fugir e ir embora de Israel. Aonde que, desanimado, entristecido, ele foi para Berseba, onde caiu ali naquele lugar numa profunda depressão. E ele não sabia mais o que fazer, porque as lágrimas, eu imagino, a fraqueza tomou conta daquele homem. Mas o Senhor Jesus estava com ele. Elias, ele se sentiu fraco, apesar da vitória contra os falsos profetas. Ele se sentiu desamparado, como nós nos sentimos em muitos momentos das nossas vidas. Nós nos sentimos sozinhos, abandonados, rejeitados, numa caminhada que parece que nunca vai chegar ao fim. Numa caminhada que muitas das vezes parece que nunca vai terminar. Aquele poço profundo que você parece que vai se aprofundando a cada dia mais. Aquele túnel que você olha e você não enxerga o final, você não enxerga a luz no final do túnel. Acabe e Jezabel, eles adoravam outros deuses e não havia nenhuma mudança em seus corações. E Elias, ele se sentia inútil diante daquela situação. Ele também se sentiu só, solitário, como eu, como você. Muitas das vezes não sabemos o que fazer, não sabemos que decisão tomar nas nossas vidas, como está escrito lá em 1 Reis. Você pode ir lá em 1 Reis 19, mais precisamente lá no versículo 10 ao 14. E eu quero dizer para você, meu amado, minha amada irmã, que Elias, ele não foi o único a se sentir triste, sozinho, solitário. Segundo a palavra do Senhor, Paulo teve a mesma experiência. No fim da sua vida, lá em Timóteos 4,16 está escrito: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Essas são as palavras usadas por Paulo e pelo próprio Jesus Cristo. Lá em Getsemane, o Senhor Jesus também lhe passou por um momento de angústia. Até os próprios discípulos o deixaram só naquele momento. Jesus chorou, Jesus se entristeceu. Aleluias, a palavra do Senhor nos diz aqui. Como podemos ver muitas das vezes, experimentar a amargura, a tristeza. Mas apesar disso, apesar desses momentos de fraqueza, quando estamos exaustos fisicamente, e o inimigo tenta nos derrubar, ele tenta nos parar, ele tenta nos destruir a todo momento. O que eu quero mostrar para você aqui, meu amado e minha amada irmã, neste momento, é que você não está sozinho. Em meio ao cansaço, em meio à depressão, você se sente frustrado, deprimido, saiba que todos os seus sentimentos, todas as suas lágrimas, todas as suas dores, elas não são exclusivas suas, não. Existem pessoas que sofrem também. Existem muitas pessoas passando também
por essa dor que você está passando, mas eu tenho uma palavra agora de incentivo para você, de esperança. Nós temos um Deus que tudo pode. Assim como o profeta Elias, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como vários profetas foram perseguidos, nós também estamos sendo perseguidos. E eu tenho uma outra notícia para você, uma outra notícia que também vai te trazer esperança de vida eterna. Você está sendo perseguido porque você escolheu a servir a esse Deus poderoso. E essas perseguições, essas aflições, ela nos fortalece, ela nos levanta e ela nos conduz por um caminho, o qual nós estamos, aleluia, buscando dia após dia. É o caminho dos céus, o caminho da vida eterna. O Senhor Jesus, Ele restaurou a vida de Elias. Ele não abandonou jamais Elias. Um amor, uma compreensão, como um pai que compadece do próprio filho, assim o Senhor se compadeceu, e Ele se compadece da sua vida, Ele se compadece da minha vida, Ele se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas necessidades e sabe que nós não somos nada, nós não somos nada diante do Todo-Poderoso, e nós devemos todos os dias demonstrar essa dependência como pó. Nós somos pó. Aleluias. Deus, Ele quer restaurar o seu ânimo. Que você venha se alimentar a cada dia com essa refeição que fortalece o teu espírito, que é a palavra de Deus. Com oração que fortalece em nome de Jesus Cristo o teu espírito. Com a armadura de Deus. Somente com a ajuda do Senhor Jesus nós vamos superar, meus amados, toda tristeza, toda depressão, todo levante. Somente com a ajuda do Senhor nós seremos protegidos de toda a obra do maligno. E como resultado das nossas orações, como resultado das nossas intercessões, de tudo aquilo que estamos buscando, tudo aquilo que estamos pedindo a Deus, aleluias, Elias, ele teve a sua confiança renovada em Deus. Elias, ele descobriu, através desses momentos de tristeza, de dor, de angústia, que ele não estava só. Ele descobriu que ele não estava sozinho. O Senhor dos exércitos estava com ele. Da mesma forma como Ele está comigo, da mesma forma como Ele está com você. E você pode contar com a presença desse Deus em sua vida. Ele é onipresente, Ele é onisciente, onipotente. Saiba que o Espírito Santo de Deus, ele sempre estará ao teu lado, como um presente deixado pelo nosso Senhor Jesus. Aleluia, Ele foi dessa terra, porque Ele está aqui presente em nossos corações. A cada dia nós podemos sentir a presença dEle é real. Mas Ele foi dessa terra como homem que Ele esteve. E essa foi a promessa que Ele nos fez, que não nos deixaria só. Ele não nos deixaria só, meu amado. Ele deixaria o Espírito Santo aqui, estreando. Ele canta, Ele deixou aqui o seu Espírito Santo, Consolador. Esse Espírito que te ama, esse Espírito que todos os dias Ele chama a sua atenção para aquilo que não está certo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você é capaz de compreender as coisas que você está fazendo que são erradas. Você é capaz de compreender e se incomodar e se entristecer com o pecado. O Espírito Santo de Deus, Ele corrige aquele que Ele ama, aquele que Ele escolheu para estar do seu lado. Por isso Ele te corrige,
Por isso que você fica tão incomodado como você pratica aquela palavra que diz, quando diz que tudo que eu não quero fazer eu faço, mas tem misericórdia de mim. É Paulo que diz isso, meu irmão. É Paulo que diz isso, minha irmã. Era um profeta do Senhor, que também tinha pensamentos que desagradavam a Deus, mas ele reconhecia a sua pequenez, ele reconhecia a sua falha como pecador. E concluindo essa mensagem, eu quero te dizer que talvez você se sinta sozinho no momento e esteja até enfrentando qualquer um desses sentimentos que eu te falei agora: a depressão, a ansiedade, a tristeza, a angústia, ou um transtorno psicológico, físico, na alma, no espírito. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Eu quero te dizer, leia a palavra do Senhor, resista no dia do mal, resista em nome de Jesus Cristo, e o diabo ele fugirá de vós. Saiba que nós somos amados do Senhor Jesus e nunca seremos desamparados, jamais seremos desamparados. Você precisa a todo momento agradecer ao Senhor. Você precisa a todo momento lembrar que existe um Deus. Mesmo quando parece que você está caminhando sozinho, sabe aquela imagem da areia que aparece ali somente as suas pegadas? Ele canta, Shrianda. É isso mesmo. Você não está caminhando sozinho, você está sendo carregado nos braços pelo nosso Deus. Você está sendo carregada neste momento que você acha que está sozinho, é que você não está. Quando achamos que somos fortes, nós somos fracos. E quando achamos que somos fracos, nós somos fortes pela palavra do nosso Deus, que é viva, que é eficaz. E é neste momento que eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pela minha vida neste grupo, herdeiros da promessa de Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada por este grupo, obrigada por cada pessoa que está presente aqui, cada irmão, cada irmã, cada pastor, cada missionário, cada obreiro, cada ministro da palavra do Senhor Jesus. Oh Deus, eu quero entregar agora, Deus, os pensamentos, Senhor, em nome de Jesus, os sentimentos, o coração, Deus. A tua palavra diz, ó Pai, que o tesouro está onde está o coração, e que o nosso tesouro seja o Senhor Jesus. Que nada, Senhor, aleluia, venha nos deixar ser enganados, porque o coração do homem é enganador. O coração às vezes nos leva por caminhos que desagradam ao Senhor, caminhos que parecem serem vidas, mas no final deles é a morte. Que não possamos ser, ó Papai queridos, enganados pelos nossos corações, mas que possamos, em nome de Jesus, sermos direcionados, Deus, pela Tua Palavra, que possamos sermos direcionados pela vontade do Teu Espírito Santo, Senhor, porque essa vontade, ela é boa, perfeita e agradável, e ela não falha, ela não falha, ela não falha, ela não falha jamais. Nós podemos nos apegar nessa palavra, aleluia, sabendo, Senhor, que tudo está em Tuas mãos e que nós não teremos falta de nada, Senhor, somente a Tua palavra. É a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos fortalece, Senhor, que nos coloca de pé, Deus. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado. Eu te agradeço porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Aleluias. Oh, e canta, Shrianda, como um pai que cuida de um filho. O Senhor Jesus, Ele não nos deixou órfãos. Aleluias, obrigada, Deus. Visita cada família neste momento. Visita cada filho. Visita cada filha. Visita cada pai, cada mãe, cada irmão. Visita, Senhor, toda a parentela dos Teus filhos, do Teu povo aqui, Senhor, representada neste grupo, Deus. Eu lanço por terra agora todo mal, obra de macumbaria, feitiçaria, enfermidades.
Em nome de Jesus, vai caindo por terra agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, o teu povo. Restaura vidas. Vidas, Senhor, precisam serem restauradas. Que possamos reconhecer a nossa pequenez. Que possamos reconhecer as nossas falhas, Senhor. Que possamos nos dobrar agora de joelho e dizer o quanto nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada. Desde já eu te agradeço pela vitória do Teu povo. Eu te agradeço, porque em meio às fraquezas, o Senhor é o Deus quem cuida de nós. Aleluias! O Senhor é o Deus que cuida da sua vida, meu irmão. Toma posse agora dessa palavra em nome de Jesus Cristo e tenha um dia abençoado e tenha um dia renovado na presença do Senhor Jesus. Aleluias! Bom dia, meu